o autoconhecimento, ele é tudo. Eu digo que sem autoconhecimento não tem autorregulação. Então eu não consigo entender o que funciona pra mim, qual é o meu limite. Eu não sei nem responder qual é o meu limite quando eu não tenho autoconhecimento. E eu acho que eu vou dando conta quando eu vejo deu PT, como a gente fala, né? De um jeito mais... Eu não consegui dar conta. Emocionalmente eu estourei, eu tive uma crise de ansiedade ou algo. Por quê? Porque eu não me conheço, eu não tenho percepção de mim mesma. Quando eu tenho uma percepção de mim mesma, eu começo a trabalhar, olha, seguinte, tô com medo, assumo. Meu medo é disso, disso. Vamos aqui definir como é que vão ser os próximos passos que vão funcionar pra mim, dentro do que eu tenho condições de lidar, ou o que eu vou precisar enfrentar pra já me preparar, porque aquilo ali é um gatilho pra mim, eu já me conheço, eu tenho minha história de vida, me acolho, sei quem eu sou. O autoconhecimento, e ele é eu sou suspeita pra falar, gente, é tudo na vida. E é um processo contínuo, porque eu não sou a mesma Aline de 1 ano atrás, antes de ter meu bebê. Eu era mãe de 1, agora eu sou mãe de 2, então, de 3, não tá no céu, né? Mas eu não sou a mesma Aline de 1 ano atrás. As prioridades mudaram, então meu autoconhecimento vai estar sendo atualizado igual a gente vai atualizando o sistema de celular, entendeu? É outra versão. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu percebo que eu preciso me delimitar, entender os meus limites, o que eu deixo passar, o que eu não deixo passar, o que eu preciso fazer para manter meu equilíbrio. Vamos lá, por essa vertente aqui da espiritualidade. Eu me conheço, eu sei que a espiritualidade é um valor para mim. Então, eu vou alimentar essa espiritualidade, porque ela me faz me fortalecer. Ela faz eu entender que a vida pode ser vista por um prisma diferente, não pessimista, não do medo, não do vitimismo, mas do medo sim, mas confiando em algo maior que está comigo. Muda a perspectiva. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu alimento o que me dá força e mais eu enfrento o que eu preciso enfrentar para me fortalecer. Assim, faça terapia, muda tudo. Eu precisei fazer cursos de inteligência emocional, porque depois a dor veio, a cobrança bateu na porta do emocional e doeu muito. E eu lembro de minha filha dizer: mãe, se dê a devida desimportância. Cara, dói muito isso, dói demais, porque assim, não é que as pessoas não te amem, é que você não é o centro de atenção, de importância na vida das pessoas. Então, 1 ano depois de Americana, esse colo que eu dava não veio na mesma proporção. E doeu muito. Mas assim, foi ótimo, porque me obrigou a fazer esse autoconhecimento. Eu paguei e fui. Aquilo que eu não fiz de terapia, eu tive que pagar num curso de inteligência emocional para me conhecer, para ir a fundo. Porque o problema não tá no outro. É você que tem que se fortalecer, é você que tem que se descobrir o teu eixo. No mundo no qual a rotina segura compete com a imprevisibilidade, encontrar o equilíbrio entre uma vida planejada e o inesperado pode ser uma tarefa desafiadora. De um lado, a estrutura segura e a zona de conforto. Do outro lado, a flexibilidade abre portas para novas experiências. Como conciliar esses dois aspectos que são contraditórios? Para falar sobre esse assunto, convidamos a Júlia Januária, que é jornalista, a produtora do Jeff Podcast, e teve que mudar a vida dela de forma não planejada. Junto com ela, você já conhece Aline Jaldi, que é a nossa co-host de luxo e é psicóloga. E a gente vai falar e explorar esse assunto hoje. Fica aí, não perde esse episódio. Se você é profissional de saúde, tem um consultório e não sabe como investir para ele crescer e você viver dele, eu tenho uma solução maravilhosa para você. Um MBA em gestão e marketing para o seu consultório, onde vai te ajudar a você gerir e crescer da forma que você sempre sonhou. Esse MBA, ele é completamente EAD e ele tem a chancela da Anhanguera, que é um dos maiores centros educacionais do nosso Brasil. Então, se você tem interesse ou você conhece alguma pessoa que tenha, bate aqui no QR Code na tela, conheça o nosso site, entenda quais são as aulas e o que você vai aprender para você crescer na sua profissão. No Hospital Checkup, você pode ter seu atendimento na palma da mão. Então é só você pegar seu celular, você pode marcar a sua consulta e os seus exames. Além do atendimento humanizado de toda a equipe quando você chegar no hospital. Se você está pensando em fazer uma viagem internacional, Graco Viagens é a melhor opção. Você conversa com ele para saber se toda a documentação para você entrar no país, se você precisa de algo a mais. Então, sabe aquelas coisas pequenas que você fica preocupado e pode atrapalhar as suas férias?
Graco Viagens, melhor opção. Junha, quem nunca sentiu uma frustração por algo ter saído diferente do planejado? Afinal, a vida não é uma sequência lógica. Como foi para você lidar com algo que você não esperava e te fez mudar o rumo? Uau! Tudo aquilo que te pega de surpresa traz impacto e te obriga a uma postura onde você não está preparado. Não é fácil, é duro, é pesado e dói. Dói muito, como doeu em mim. Eu fui para São Paulo, você sabe, além de um parceiro de trabalho, né, nós somos amigos, e fui para uma consulta, e dessa consulta surgiu uma cirurgia e fiquei 2 meses e meio em hotel, e já era a 4ª, e uma conversa médica me mostrou que a minha vida tinha que tomar um rumo diferente. Então, na vida da gente, você tem decisões e surpresas que te fazem repensar o teu caminho. Então, naquele momento, por uma condição de saúde, eu me vi num intervalo de 15 dias tendo que definir minha vida. O que vai ser minha vida em Manaus, se eu preciso de acompanhamento em São Paulo? Isso você tem que estar preparado espiritualmente para você, e tem que também ter uma rede de apoio que é importante. E eu tenho o Flávio, né, marido. E nós tivemos que, em 15 dias, definir a vida. Então, eu já saí de São Paulo com um apartamento alugado para chegar para alugar a casa. E o mais, quando você precisa definir uma situação que é desafiadora, o mais doloroso é quando você tem um impacto da realidade. Foi ver eu sair da minha casa, indo para um apartamento, sem poder levar nada. Então, toda a minha vida, depois de 60 anos de idade, estava reduzida ao que cabia num carro, que eu despachei. Então, foi difícil. Foi de muito choro, de muita dor, e precisou de eu me preparar depois nessa inteligência emocional, mas valeu. É desafio, mas são coisas que te fazem crescer. Aline, como é que a gente vai fazer para navegar nessa necessidade do planejamento, mas também a valorização da mudança? Ela falou muito sobre a história de uma doença fez ela mudar, então uma pessoa que já estava há muito tempo e ter uma mudança assim repentina. E eu trago muito, vamos dizer, pra gente que está na área da saúde, para mim como médico, a coisa mais comum terminou a faculdade, vai ter que fazer prova de residência fora, aquele jogo todo. Como é que a gente consegue navegar nesses dois? Porque ter uma harmonia é muito difícil, porque às vezes você é como se fosse um parto, e o dela é um parto que a gente chama fórceps, né? Você teve que puxar ou vai, ou resolver. Vai. Nem sabia, olha, até pensando, você falando, eu fiquei visualizando a situação. Então, o segredo é a flexibilidade, é equilibrar mesmo o que dá para fazer com o que eu tenho nesse momento, porque é uma situação que faz você ter que, como ela disse, forçado a decidir. Tem que tomar uma decisão. Se eu ficar aqui, é isso que eu vou ter que fazer, mas aí eu vou estar aqui na minha casa, mas aí eu não vou estar assistida, eu vou precisar disso, daquilo. Não, eu preciso, é uma questão de vida, de saúde. Então, vamos ter que tomar essa decisão. Não sabemos quanto tempo ela será, mas a gente vai precisar tomar. O que eu tenho que dizer? Tchau, até logo, para seguir em frente. Então, isso se trata de primeiro, uma necessidade, algo que acontece, é como ela falou, você tem que fazer, tá pedindo, a vida tá te obrigando, puxando, mas ela puxa muito da nossa resiliência, da nossa flexibilidade, a forma com que a gente já está acostumado a planejar e a viver, versus o que está aparecendo na minha frente agora, no meu colo agora, e que eu preciso tomar uma decisão. E quando se trata da vida, da saúde, de algo imediato,
não tem muito o que pensar. A gente precisa decidir e seguir em frente. E é engraçado isso, porque a gente fala lindamente que a gente precisa seguir em frente, a gente precisa tomar uma decisão, ter flexibilidade, mas na prática, ela falou uma fala aqui que é isso. Depois eu tive que ir lá juntar meus caquinhos, né, lidar com os meus lutos, com as minhas questões para ter inteligência para seguir. E é bem verdade, na hora a gente está impactado, tem que tomar uma decisão, pegou, fomos lá, partiu, vamos para a decisão. Mas essa tipo assim, a consequência casa tá aparece. pegando fogo. Você vai ainda espera para... Não, você tem que agir. Só vai. Aí depois você vê o que pode fazer para melhorar a situação. E o mais engraçado, pegando esse gancho que você está falando, Aline, é que eu já morei fora, bem antes, em outras situações. Já morei fora do país, porque eu fui correspondente internacional. Morei 4 anos em Caracas, já morei no Rio, já morei em Brasília. Então, assim, morar fora... Eu já morei, não era o problema. Uma coisa é morar, outra coisa é uma mudança brusca da qual você não planejou. É isso, e o tema é esse. Mudança não planejada, algo que forçosamente você foi levado a tomar, mas que nem sempre é algo negativo. Se você está gostando desse episódio e já se imaginou sendo entrevistado no podcast, compartilhando a sua história e falando sobre o que você faz de melhor, essa é a sua oportunidade. O Jeff Conecta é um projeto criado para dar voz a histórias inspiradoras e conectar você ao seu público de forma autêntica e impactante. Você quer participar? Escaneie aqui no QR Code da tela e descubra como levar a sua mensagem para ainda mais pessoas. Não, mas quando você estava falando, eu sou filho de militar, então rodar é fácil. Tá? É verdade. Mas eu lembro que o maior impacto foi eu com 18 anos, tinha terminado o colégio e essa história da faculdade. E aí meu pai chega em casa e fala assim, meu filho, é o seguinte, saiu a transferência do papai e a gente vai embora para Manaus. Então, assim, não existia previamente uma conversa em casa sobre essa possibilidade. Para mim foi um impacto muito grande, porque eu já estava naquela idade onde eu já estava ali no meio, os amigos formados, que são meus amigos até hoje em dia, você está com a vida muito tranquila e o seu pensamento está exatamente todo estruturado para aquela cidade. E de repente essa mudança eu senti muito forte, mas aí é uma pergunta que eu vou fazer para você. O que veio mais, o que me deu o alento foi o dia que meu pai sentou e falou assim, meu filho, olha, tio e tia legal, avô e avó legal. A sua família sou eu, você e seu irmão. Você tá entendendo? E isso daí veio forte e eu digo sempre para você, você tem o Flávio do seu lado. Como é que foi? Foi ele realmente na hora do pegar o fogo? Foi ele que estava lá fora e falou, vem, que eu tô aqui contigo? Não, nesse momento a decisão, porque pela primeira vez um problema fez eu me priorizar. Pela primeira vez, eu que sempre pensei e coloquei o outro como prioridade, é um padrão comportamental errado meu, eu me vi num outro contraponto. Ei, agora sou eu, a prioridade é minha, eu que decido. Então, assim, eu não fui levada por filho. Eu vou para a cidade onde está minha filha. Eu vou, porque ela mora em São Paulo, o meu filho mora em Belo Horizonte. Eu vou para ficar mais perto do meu filho. Não. Eu vou para onde for melhor para mim e para você, como casal, claro que ele é meu parceiro, quem está ali para segurar as pontas comigo, quem está ali para o dia a dia, para me acompanhar, para um dar força para o outro, somos nós dois. Então, tem que ser o que é melhor para nós dois. E nesse ponto, nós dois concordamos. Sabe quando é algo assim, a cidade onde a gente mora, que é Americana, nós não conhecíamos, nem sabia que existia. Então, assim, as coisas foram... Sabe quando as coisas vão acontecendo, as trilhas vão se formando e você simplesmente só chega no hotel, junta o quebra-cabeça, senta e diz, o que você acha? Você não acha que tudo está levando para esse caminho? Ele falou, Eu falei, é a hora? Ele falou, eu estou achando que sim. Eu falei, eu estou pronta. E ele falou, então vamos lá. Então, assim, nenhum dos dois teve dúvida, né? A família dele mora no Rio. Então, assim,
foi uma situação ruim, mas que trouxe coisas boas, porque trouxe proximidade também para ele, mais perto da família, muitos anos longe da família. Claro, visitava uma vez por ano. Agora não, facilidade. Você está no interior de São Paulo, você está em qualquer lugar, né? Eu posso ver minha filha, se eu quiser tomar café com a minha filha, eu vou. Se eu quiser almoçar com a minha filha, eu vou. Então, muitas vezes eu ficava angustiada em Manaus, porque eu tinha um conforto aqui, uma vida estável, maravilhoso, mas eu dava saudade e eu dizia, poxa, meus 2 filhos fora, quantos natais eu passei aqui com irmãos, com família, mais longe deles. Hoje não, hoje é diferente. Os meus filhos eu ia visitar uma vez ou outra, agora não, eu posso vir visitar meus irmãos, que não aceitaram muito bem o fato de eu ir embora, justamente por eu ser muito presente, né? E assim, você tem que trabalhar isso também, né? Porque você parece que se sente na obrigação de estar presente na vida de todo mundo. E não é bem assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre o ter pessoas ao seu lado. A gente está falando sobre família, a gente tem sorte da nossa família estar junto. Mas às vezes é um amigo, às vezes é uma pessoa que está mais próxima para você. O quão importante na mudança é ter pelo menos um porto seguro, mas não necessariamente de dependência, mas muito de saber assim, poxa, tem alguém aqui comigo. Bem, a personalidade dela, claramente, é uma personalidade que ela era a posição de porto seguro das pessoas. Então, eu acredito que deve ter sido difícil para ela depender de um porto seguro naquele momento, porque sempre é ela que estava ali pelos outros, pelos familiares, os irmãos, os filhos, o marido. E acredito que tenha sido desafiador se tá na posição de que vai receber esse suporte, vai receber essa ajuda. Sim, é muito importante você ter uma pessoa que seja seu porto seguro, independente de que grau, seja amigo, parente, né? Nem todo mundo, infelizmente, pode contar com a família. Graças a Deus a gente pode, mas infelizmente hoje, no mundo de hoje, nem todo mundo pode. Mas ter um porto seguro é fundamental, porque aquela pessoa, ela vai ser, vamos dizer assim, no momento de emoção, no momento de fragilidade, de incertezas, ela vai ser a pessoa que fala, olha, não tá fácil, mas a gente vai seguir junto nessa. Que o teu pai falou, ó, você vai ficar, mas a gente é sua família. Vamos lá, vai dar tudo certo. Que ele falou para ela, o marido dela, bem, eu acho que é por aí mesmo, vamos lá, tamo junto, né? Isso é raro, hoje em dia, ter esse porto seguro. Hoje a gente está numa época de relações que estão cada vez mais superficiais, menos profundas. Vocês concordam comigo, né? Com certeza. Essa pessoa... Eu vou dizer para vocês uma coisa que eu acho que eu nunca falei aqui no podcast, que já aconteceu situações de paciente, a gente está atendendo, trabalhando e tudo, e a paciente fala para mim assim, ó, não tenho ninguém, você é meu porto seguro, né? Não tenho com quem contar. Não dá. Você foi a única pessoa com quem eu compartilhei essa minha situação agora, porque eu não sei o que fazer. Não tenho ninguém. Ninguém me apoia, ninguém está do meu lado. Não posso contar com ninguém. Então, acreditem, né? Nós, apesar, como você falou, e a tua personalidade também tem uma... Já detectei aqui, né? Mais ou menos os teus traços. Já estou sendo analisada. É o Pix Consulta. Você tem muita facilidade de ver o lado positivo daquela situação. Você acaba já racionalizando para o, olha, aprendi com isso, né? Ou a gente vive feliz com algo que a gente decidiu e deu certo, ou a gente aprende uma lição com aquilo. Eu acho que isso tem a ver com a espiritualidade, sabe, Aline? Quando você tem fé, quando você é o tipo de pessoa que prefere... Porque a vida, o dia é igual para todo mundo. Agora, você que decide se o dia vai ser bom ou vai ser ruim. Sabe? Eu posso olhar... Eu lembro bem que uma vez eu fui para a Bolívia e vi um país assim pobre, sujo, e o câmera do meu lado, e eu tinha o poder de decidir, ou eu filmo coisa ruim, ou eu procuro focar em coisa boa e positiva. Eu falei, gente, o poder está comigo, a câmera está comigo, então eu prefiro levar coisa positiva sobre o país. A vida é isso, sabe? As coisas nem sempre são maravilhosas, o Jefferson falou, nem tudo acontece... um toque de... tudo nas condições favoráveis para todo mundo. Cara, é isso.
Você fez treinamento onde as coisas não eram favoráveis e que o médico te falou. Jefferson, se eu for esperar para você fazer a prova quando você estiver descansado e quando tiver um plantão e você tiver que socorrer um paciente, você vai dizer, peraí, que eu vou te socorrer depois que eu descansar? Não existe isso. Então, você tem que estar preparado para tomar decisões. A vida exige. Agora, você se posta de vítima ou como um ator principal onde você precisa tomar uma atitude, né? Mas aí, Aline, a espiritualidade, eu e a Junha Nossa conexão. somos realmente espíritas e temos a nossa doutrina, mas eu acho que além da espiritualidade tem um fator muito interessante que é o autoconhecimento. Fala um pouquinho sobre isso nesse momento de mudança. Essa pergunta foi incrível. O autoconhecimento, ele é tudo. Eu digo que sem autoconhecimento não tem autorregulação. Então, eu não consigo entender o que funciona para mim, qual é o meu limite. Eu não sei nem responder qual é o meu limite quando eu não tenho autoconhecimento. E eu acho que eu vou dando conta, quando eu vejo, eu deu PT, como a gente fala, né? De um jeito mais... né? Eu não consegui dar conta. Emocionalmente, eu estourei. Eu tive uma crise de ansiedade ou algo. Por quê? Porque eu não me conheço. Eu não tenho percepção de mim mesma. Quando eu tenho uma percepção de mim mesma, eu começo a trabalhar. Olha, seguinte, tô com medo, assumo. Meu medo é disso. Vamos aqui definir como é que vão ser os próximos passos que vão funcionar para mim, dentro do que eu tenho condições de lidar, ou o que eu vou precisar enfrentar para já me preparar, porque aquilo ali é um gatilho para mim, eu já me conheço, eu tenho minha história de vida, me acolho, sei quem eu sou. O autoconhecimento, ele é eu sou suspeita para falar, gente, é tudo na vida. E é um processo contínuo, porque eu não sou a mesma Aline de 1 ano atrás, antes de ter meu bebê. Eu era mãe de 1, agora eu sou mãe de 2, então... De 3, não tá no céu, né? Mas eu não sou a mesma Aline de 1 ano atrás. As prioridades mudaram, então o meu autoconhecimento vai sendo atualizado igual a gente vai atualizando o sistema de celular, entendeu? É outra versão. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu percebo que eu preciso me delimitar, entender os meus limites, o que eu deixo passar, o que eu não deixo passar, o que eu preciso fazer para manter meu equilíbrio. Vamos lá por essa vertente aqui da espiritualidade. Eu me conheço, eu sei que a espiritualidade é um valor para mim. Então, eu vou alimentar essa espiritualidade, porque ela me faz me fortalecer. Ela faz eu entender que a vida pode ser vista por um prisma diferente, não pessimista, não do medo, não do vitimismo, mas do medo sim, mas confiando em algo maior que está comigo. Muda a perspectiva. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu alimento o que me dá força e mais eu enfrento o que eu preciso enfrentar para me fortalecer. Deu para entender? Deu. Agora, Jefferson, só complementando o que a Aline fala, é que, embora você diga que já fez uma análise minha, de que eu tomo essa atitude, mas depois a casa cai, Aline. E assim, faça terapia. Sim. Faça terapia. Muda tudo. Eu precisei fazer cursos de inteligência emocional, porque depois a dor veio. A cobrança bateu na porta do emocional. E doeu muito. E eu lembro de minha filha dizer, mãe, se dê a devida desimportância. Cara, dói muito isso. Dói demais. Porque, assim, não é que as pessoas não te amem. É que você não é o centro de atenção, de importância na vida das pessoas. Então, 1 ano depois de Americana... Esse colo que eu dava não veio na mesma proporção. E doeu muito. Mas, assim, foi ótimo, porque me obrigou a fazer esse autoconhecimento. Eu paguei e fui. Aquilo que eu não fiz de terapia, eu tive que pagar num curso de inteligência emocional para me conhecer, para ir a fundo. Porque o problema não está no outro. É você que tem que se fortalecer, é você que tem que se descobrir o teu eixo. Sabe? É você que tem que buscar o equilíbrio nas tuas emoções, em quem você é, para você dar passos seguros, sabe? Decisões que façam sentido para você. Não precisa fazer sentido para os outros. É para você. Você não precisa de validação.
priorize-se. E para a gente se priorizar, como é importante a gente se conhecer. E a gente precisa, sim, gente, sim, de terapia, viu? Sim. Eu levanto essa placa e até tem alguns amigos que espero que estejam assistindo o podcast que eu puxo a orelha exatamente porque são levados, deixa a vida me levar, a vida leva eu, só o Zeca Pagodinho. E as coisas vão acontecendo, se não tiver o autoconhecimento, a coisa dá ruim. Você se A hora, afunda. a hora que afundar, você vai observar. Mas olha só, Junha, tem uma coisa que eu achei interessante na sua fala, que foi uma coisa que eu passei, tá? Meu pai era o irmão mais velho, homem, tinha uma irmã mais velha, mas ele era aquela pessoa que era a cabeça. E aí a gente faz o recorte de quem era o meu pai em Recife quando a gente veio morar em Manaus. Eu consegui um dia sentar com ele e falou assim, pai, a melhor coisa que aconteceu na vida da nossa família foi o senhor sair de Recife. E olha que lá atrás eu chorei, lá atrás eu fiquei chateado, 17 anos, garoto de praia. Mas o ponto era, ele vivia em função dos outros e quando ele chegou aqui, ele vivia em função da família dele, da real família dele. Por quê? Porque ele era aquele onde todos os irmãos iam pedir apoio, ia uma palavra, financeiro. Como é que foi para você essa não, acho que ela tá falando assim agora, eu quero que você fale. Como é que foi para você sair dessa pessoa que tinha extrema importância e se resumiu a sua insignificância como ser humano? Eu tive que pagar caro. Eu tive que pagar caro por isso. E financeiramente, sim. E devo isso ao Flávio, porque eu não queria fazer e ele praticamente me forçou a fazer. E eu sou muito grata a ele, não só por nós termos essa parceria, dessa união maravilhosa, que a gente é parceiro mesmo, mas assim, de ele me forçar a buscar algo que fizesse bem para ele e para mim e para nós, enquanto casal. Foi difícil, Jefferson, porque é da minha natureza, era da minha natureza achar que eu tinha que estar presente, que eu era, assim, a tábua de salvação, o papel da cuidadora, da babysitter, da mãe. Engraçado que num treinamento recente, numa das dinâmicas, ao pedirem para fazer um desenho, eu me vi fazendo o desenho de uma criança. E uma boneca grande e 3 bonecos pequenos. E eu comecei a desenhar, e a mão de Deus lá em cima e tal. E depois, isso foi tão surreal, foi tão impactante para mim. Depois, na hora que você está desenhando livre, você não está percebendo o que está acontecendo. Depois que está tudo pronto, que você olha, e eu escrevi Novo Ciclo. E aquela boneca grande era como eu me via, a mãe do mundo. Os outros tudo pequeno, precisando da minha atenção, do meu cuidado, do meu carinho. Ai, parece que ninguém vai conseguir andar sem mim, sabe? Ai, como que vai ser meus irmãos, a vida dos meus irmãos, e disso, daquilo. E as pessoas caminham. Você pode dar suporte, você deve, se puder ajudar, ajude. Você não precisa carregar, porque senão as pessoas não conseguem andar. E eu precisava descobrir que eu não sou mãe, sabe? Que eu não preciso exercer esse papel. Eu tive que me desconstruir para construir quem realmente eu sou. Então, hoje, eu me percebo uma nova pessoa. Eu não sou babysitter. Aline, quando ela fala isso, eu levo que meu pai foi assim, e eu briguei com meu pai, mas eu me pego, tá? Eu me pego nessa situação. A última vez que eu viajei para São Paulo, eu viajei com meu irmão. E a gente ia para um congresso, iam vários amigos, e ele comprou uma passagem. Eu tinha comprado há muito tempo, ele comprou em última hora, ia ser mais caro, ele comprou uma passagem que era mais barato. Só que ele ia fazer Manaus, BH, São Paulo. E aí, quando ele me falou isso, somos 4 irmãos, e ele é o irmão que ele é mais ansioso, mais turrão, assim, briga mais fácil. E aí eu fiquei pensando, eu falei, olha, se ele chega em BH e ele perde a conexão,
ele é uma pessoa que é mais estressada e mais ansiosa. E aí eu liguei para ele para falar assim, cara, por que você não me pediu, cara? Eu te ajudava financeiramente para comprar uma passagem mais cara, porque eu queria que você fosse no meu voo, eu te passei meu voo. Ele falou assim, mano, mas era o que eu podia. E aí eu desliguei, pé da vida, e fui falar com minha esposa. Minha esposa falou assim, Jefferson, olha só, seu irmão, você tem 46, ele tem 44. Você não é pai dele. E naquela hora foi a hora que você respira assim, sabe? Porque assim... E o pior é que o pensamento, essas coisas têm poder, que ele chegou em BH e ele perdeu a conexão. Caramba. E aí ele vai chegar mais tarde, só que eu tô aqui trabalhando e tô preocupado. Cadê ele? Tem um taxista que é amigo nosso que sempre pega minha família toda. E eu já tenho que organizar com o taxista. Aí ele chegou no hotel, aí o horário que era de entrada já era outro. E sabe aquela coisa toda? Eu sou uma pessoa que eu sou super tranquilo com essas mudanças. Então, assim, vamos resolver. Vamos resolver, fui resolver tudo. Só que eu cheguei em casa, aí eu falo pra minha esposa, eu falo assim, era por isso que eu não queria. E ela falou assim, mas as coisas Mas vão é acontecer. necessário, Jefferson. Sabe o que a gente não quer quando a gente tem essa posição? Que o outro quebre a cara, que o outro sofra, que o outro passe perrengue. Mas é necessário o sofrimento. É necessário o erro para a gente crescer. Senão a gente não dá o direito do outro tropeçar e levantar e se perceber capaz de andar sozinho. Foi importante para o teu irmão, sabe? Poder pagar com dificuldade, mas ele pagou. Tipo assim, ei, eu não sou dependente, eu consigo. Então, isso a gente tem dificuldade de entender que o outro consegue, sabe? E é isso, a gente tem que mudar a chave. Não é fácil, né, Aline? Você que é psicóloga, está numa posição mais favorável que eu e Jefferson. Não é fácil você deixar com que o outro quebre a cara, porque é necessário para ele, mesmo você amando ele. Acho que uma das situações mais difíceis que você pode viver na vida. Mas é o que você falou, é necessário. Faz parte do crescimento do teu irmão, né, para aprender a pedir ajuda. Faz parte do nosso crescimento de entender que a gente não tem um controle de tudo, né? O nosso tema é esse, nós não temos controle de tudo. A gente vai planejar, a gente vai tentar organizar, a gente vai tentar amenizar os danos, amenizar os impactos, nós vamos dar o nosso melhor, mas nós não temos controle sobre tudo. A única pessoa que nós deveríamos ter controle é sobre nós mesmos. Perfeito. E é exatamente aonde a gente não gasta energia, com nós mesmos. Ela falou uma fala no início do podcast de que ela não se cuidava, de que ela se deixava para depois, que sempre ela era a última da lista. Quando a gente não se prioriza, quando a gente não se olha, e não estou falando de uma forma egoísta, tá? Estou falando de uma forma sobrevivência, modo sobrevivência. Quando a gente não faz isso, a gente tende, sim, a ter muita dificuldade de deixar o outro seguir o seu caminho, errando, acertando, e a gente ficar aqui só, né, ali torcendo para que dê tudo certo, e não se metendo para resolver, para parar as arestas, vamos chamar assim. E aí, quando você desenhou a sua bonecona lá, falou, não, agora essa moça aqui vai ser meu foco, eu vou começar a me olhar com mais carinho, eu vou me priorizar mais, é uma nova fase, é um novo ciclo, super difícil fazer isso. É um desafio. Não gosto de falar difícil, é desafiador. Por quê? Porque eu fui anos da minha vida. Eu construí a minha persona com a minha experiência de vida para que eu fosse a pessoa prestativa da família. Me sinto amada quando eu sou prestativa. É um valor, eu estou ali. Desejo. Aquilo ali, para mim, é Ser útil. maravilhoso. É como se eu fosse necessária, útil, como você falou. E, de repente... eu preciso me colocar nessa posição de que eu vou olhar para mim. Nem sei fazer isso. Como é que faz? Como você falou aqui, vou me reconstruir, me organizar, aprender a conviver com a nova eu, em que eu sou o foco da minha vida, né? É isso, Verdade. acho que eu captei. E viva, com certeza, nota 10. E viva a nova geração, né? Porque os meus filhos já... Nossa, Fabrício e Juliana... Valeu, obrigada, porque são meus mentores. Ela que diz, mãe, se deu o direito da sua desimportância. E ele me presenteou, inclusive, com um livro,
a arte da imperfeição, né? A arte de ser imperfeito. Tá tudo bem ser imperfeito, tá tudo bem em errar, tá tudo bem em deixar a coisa fluir, sabe? E assim, como a gente aprende, né, Aline? E eu acho que a correria da vida faz, às vezes, com que você não perceba detalhes que acontecem, né? E quando, às vezes, você é obrigado... por isso que eu digo a terapia, quando você realmente paga, porque quando você é algo onde você só bate papo, parece que a coisa não flui. Mas quando é algo profissional mesmo, te obriga a esse olhar. Porque eu nunca imaginei que eu teria, num evento como esse, descobertas e insights e janelas que eu fosse abrir, onde eu me visse completamente diferente daquilo que eu sempre imaginei. Eu sempre achei que o bloqueio estava no outro, que eu, imagina, eu sou toda resolvida, eu sou, opa, Júnia, nada a ver. Então, assim, como a gente precisa, assim, desconstruir para construir. E uma coisa que eu aprendi, você só transborda quando a terra está aqui. Você se esforça pra caramba, mas aquilo só floresce aqui em cima se você trabalha aqui embaixo dela. Se você não trabalhar aqui embaixo, tirando os bloqueios, não floresce, não transborda. Sabe que você estava falando isso, Júnia, e eu vejo muito essa dificuldade que as pessoas têm, né? Na hora da mudança, na hora de dar um passo, não se conhecer. Eu tenho vários amigos que eu sempre converso, e você olha, eles querem que você seja o psicólogo deles, porque eles não querem pagar ou não acreditam. Ou eu já ouvi gente falando assim, eu já sei que meu problema é esse, e pronto. Aí eu falei assim, sim, e como é que você vai resolver esse problema? Porque saber é fácil. E como é que você vai resolver? Às vezes acha que sabe e não sabe. Sim. Mas eu acho que a pergunta que eu queria até fazer para a Aline é uma situação que essa, pra mim, é horrível. Tá ruim, mas tá bom. Sabe aquela pessoa que tá assim... Cara, tá uma merda a vida dela. Mas tá Deixa bom. quieto. É porque sair da zona de conforto dói. Dói. Se movimentar para algo diferente, dói. Exige muito de você. E às vezes essa pessoa ela não tem essa energia. Ela não quer gastar essa energia. Ela prefere gastar, por exemplo, com algo que já é confortável para ela. Ficar, vamos dizer assim, paralisada, vendo uma série atrás da outra, gastando alguma coisa específica que não vai agregar em nada, mas vai ser acumulativa, a gente já falou sobre isso. Ou ela vai gastar a energia dela com ambientes, em estar em ambientes sociais para fugir um pouco mais dela mesma, né? Não sozinha. Melhor não ficar sozinha. Eu prefiro ficar aqui com um monte de gente ao meu redor para eu nem ter que lidar comigo mesmo. Né? Acontece. Vou fugir, né? Vou fugir de mim. Deixa eu fugir de mim mesma aqui, mas é muito... essa frase é isso. O que você me falou agora é muito claro. Sair da zona de conforto dói e exige muito esforço. A Júnia acabou de falar, eu tive que sair da minha zona de conforto, eu tive que sair da minha eu, que eu fui anos-luz, para ser uma nova pessoa, para me esforçar, para me priorizar, para me enxergar e entender que as pessoas vão, se eu não tiver aqui, as pessoas vão viver do mesmo jeito. Né? Eu sou importante para elas, mas elas não vão deixar de viver se eu não estiver aqui. Então, uma pessoa que está com uma vida ruim, mas não quer mudar, não quer sair daquilo, não quer buscar uma melhora, não quer ser a sua melhor versão, não quer se olhar, ela não quer sair da zona de conforto. Você sabe, ir para a terapia é sair da sua zona de conforto. Quem quer ficar no seu conforto, quem quer ficar na sua vidinha mais ou menos... Deixa a vida levar, mas não é, como você acabou de falar, o ator principal da sua história. Vai ser sempre o coadjuvante e vítima, tá? E vítima. Pode perceber que o discurso é sempre vítima. O Não, outro mas, me fez Júnia, passar. tem uma coisa que eu queria aproveitar esse gancho, porque eu vejo que quando a gente passa por tudo isso, não é que a gente vai ser insensível, tá? A gente não é insensível às outras pessoas. Mas... acaba acontecendo comigo assim, você vê essa coisa repetir. Eu não sou psicólogo para estar ali, para resolver. A pessoa não vai no psicólogo. Mas sabe, às vezes
exaure a minha energia de eu não querer mais estar próximo de algumas pessoas por dizer assim, você sabe qual é a dor, você sabe o que tem que fazer, e se você está aí é porque você quer. O grande problema que eu tenho, já li bastante a respeito, e nesse curso, nessa imersão que eu fiz, foi muito falado, tem pessoas que fazem curso demais, leem demais, chega demais, é aquele acúmulo de informação. Mas é assim, o que você vai fazer com tanta informação? Recentemente você fez, você é colecionador ou acumulador? Tem gente que é acumulador de conhecimento, de papo, mas e aí? E a prática? Sabe? É aquela coisa do falar, 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 mas assim, é uma coisa, como a Aline falou, supérflua, rasa, não é profundo. Porque é a mesmice, é a zona de conforto. Ah, eu já li, mas não colocou em prática. Eu já li, mas não estou vivenciando. Eu estou eu olho um cisco no olho do outro, mas não vejo a trave que trava a minha vida, o meu progresso, o meu prosperar, sabe? O meu ser feliz. Eu preciso respirar. Cara, como foi libertador. Assim, eu tenho um ano de americana, um ano e pouquinho de americana, interior de São Paulo, e assim, eu vejo como Deus foi maravilhoso comigo. Eu ganhei em qualidade de vida, uma cidade super tranquila. Eu nunca imaginei morar numa cidade pequena. Americana tem 240 mil habitantes. Eu saio de uma cidade de 2,5 milhões de habitantes. Caracas é uma cidade gigante. Rio de Janeiro é uma cidade enorme. Então, você só morou em cidade, né, louca e tal. Mas uma coisa eu tinha certeza, São Paulo eu não quero morar nunca, né? Rio também, porque é uma loucura demais para minha cabeça. Eu já sou hiperativa, não igual a você, óbvio. Mas tô rouca demais, né? Mas assim, ir para Americana e ter aquela cidade, aquele carinho das pessoas, as pessoas têm tempo de parar para conversar, sabe? Ruas largas, praças, aquele trânsito gostoso, sem, sabe, Sem tudo estresse. muito rápido. Rápido, eu estou numa autopista para ir para São Paulo, para ir para Belo Horizonte, para ir para o Rio, para onde eu quiser. É uma sensação que hoje eu tenho de liberdade que eu não tinha enquanto eu estava em Manaus. Você sabe que eu lembrei agora de uma coisa que é a diferença do conhecimento e da sabedoria. Conhecimento é você saber que tomate é fruta. Sabedoria é você saber que não vai botar na salada de fruta. Então é exatamente isso. As pessoas são obesas mentais, onde elas vão ganhar Só muitas coisas fazendo cursos, fazendo as coisas, mas e aí? As coisas não chegam. isso. E eu lembro duas coisas que eu queria pontuar. Uma que eu lembrei, uma vez com várias coisas eu fazendo, como é meu, e uma amiga chegou, eu fiz yoga com ela, a Sassá, e a Sassá uma vez sentou junto comigo e falou assim, olha só, eu aprendi muito na yoga e eu vou passar para você. Você não é importante, você não é especial. Então, assim, a importância e o especial, às vezes você se coloca nessa posição, ou às vezes até as pessoas podem te colocar nessa posição. Mas quando ela me falou isso, e ela é uma amiga próxima, que hoje em dia eu não tenho tanto convívio, de vez em quando a gente marca para fazer uma corrida. Olha só, a amizade de atleta é assim, domingo de manhã a gente corre de 6 às 7 para depois tomar café, comer tapioca. E ela veio me falar exatamente isso, fala assim, cuida de você. Eu estava numa atividade, o triatlon, ele exige muito, 2 treinos por dia. Ela falou assim, o esporte não pode ser mais um fado na sua vida. Se não é gostoso, não te faz bem, saia dessa. Só que é tão interessante, é tão bom você ter amigos que em momentos que você não está observando, a pessoa está te olhando de longe e fala assim, vamos sair, vamos correr, e senta contigo e fala assim, tem uma coisa para te falar. Você não é importante. A segunda que eu tenho que te falar. Se não tiver gostoso, não der prazer, sai fora. É isso, Aline. É isso. É isso. E só que, assim, muitas vezes você vai ver uma pessoa que ela não está feliz, aquela vida dela é um fardo, mas ela não vai sair fora. Ela não vai ter energia para isso. Porque a energia de fazer tudo que ela já faz, mesmo que aquilo ali não faça sentido,
para ela em alguns momentos, ela gasta tanta energia com coisas que não faz sentido para ela, mas ela não para olhar o que faz sentido para ela. E a gente, pensando aqui, a gente conversando, eu tô aqui viajando, né, na conversa com vocês, assim, sintonizada, e a gente toma muito cuidado, gente, pra gente não ser uma pessoa incoerente, que sabe das coisas, mas não faz o que sabe. Que fala uma coisa, mas não faz o que fala. E eu acho que isso é o que mais eu busco, através da minha espiritualidade, é ser o que eu falo, é buscar conhecer o porquê que aquilo ali não faz mais sentido para mim, ou o que faz sentido para mim. A gente estuda tanto comportamento humano, a gente estuda tanto o que podemos fazer para nos descarregar nossa energia, para nos conhecermos, para fazer algo que faz sentido para a gente, mas se a gente não faz isso pela gente, qual é o sentido da vida? Né? A gente tem tanto conhecimento aí, tanta coisa, tanta ferramenta legal. Hoje, se você não tem tempo de ouvir, de ler um livro, você tem um audiobook que você pode ouvir no Spotify. Às vezes tem resenha daquele livro num podcast. Você tem tantas ferramentas que você pode fazer para te ajudar a ser melhor, a buscar algo para se cuidar, para trabalhar o que faz sentido para você, e eu vejo que às vezes a gente continua na mesmice, a gente vê regra, a gente vê fórmula pronta na internet, então vou seguir essa daqui porque fulano emagreceu assim, porque fulano foi feliz assim, então eu tenho que fazer assim, assim, assim. Não faz sentido para você. Ou faz. Se faz, ok, mas se não faz, você está seguindo uma regra que não é sua, está sendo incoerente com o que você acredita, você não sabe nem quais são os seus valores, você nunca parou para te olhar. Então, sim, faça terapia, sim, se olhe. Seja coerente com você, use a sabedoria, o conhecimento sem a sabedoria, como ele falou aqui maravilhosamente bem, exemplificando o tomate, mas foi muito legal, muito direto. O conhecimento sem a sabedoria te transforma numa pessoa que acha que sabe tudo, que é pedante, que não coloca em prática, que fala, mas não faz. Todo mundo percebe, você se percebe também, mas finge que não, né? Se escondendo atrás dessa máscara. E quando a gente começa a perceber que a gente é um eterno aprendiz, em que a gente sempre está num ciclo em que a gente vai aprendendo, se desfazendo do que não faz mais sentido pra gente, se reformulando, como você falou, né, sendo uma nova eu, e a gente vai caminhando em busca dessa autopercepção, desse autoconhecimento, a gente começa a ver tantas coisas grandes ali, a gente tem tanto tempo para refletir sobre nós, que a gente tem pouco tempo para dar atenção para coisas pequenas, para informações supérfluas, para coisas negativas do mundo de hoje que bombardeiam a nossa mente, a nossa mídia social, a nossa TV, de coisas ruins, e você fala, não tenho tempo para isso, porque eu vou focar aqui no meu autoconhecimento, na minha melhora, no que eu posso fazer 1% melhor hoje, no que vai fazer sentido para mim, para minha jornada. E isso é uma coisa super interessante que ela está falando, porque após o confronto, né, a grande transformação, que foi o título da imersão que a gente fez, e era de 8h30 a 1h30 da manhã, né? Então foi muito pesado, sobre todos os aspectos, físico e emocional. E nós teremos assim 100 dias de acompanhamento. E nesses 100 dias, a cada dia vem uma tarefinha. Tipo assim, saia de grupos que não contribuem com nada com você. Hoje todo mundo está em 500 milhões de grupos de WhatsApp. Te interessa? Você está ficando ali só para agradar quem? Você está ganhando? Não, gente, não é financeiramente, não é nada não. Mas isso soma em alguma coisa na tua vida? Não, sai fora. Você está lendo? Hoje as pessoas estão muito rasas, informações rasas demais, falta leitura. Não está acostumada a ler? Pega livros fininhos, mas se compromete a ler alguma coisa boa, que faça bem para você, para o teu íntimo, para o teu espírito, que te eleve. Estar perto de pessoas positivas, sabe? Se você entra na internet e só busca sobre problemas, o algoritmo ele já te monitora e sabe que você já pesquisou sobre suicídio, sobre doença, sobre coisas ruins. E o que vai aparecer? Não, mas eu nem procurei, apareceu. Apareceu por quê? Porque já detectou que você já pesquisou sobre isso. E aí o que vai aparecer para você são assuntos negativos que te pesem, etc. e tal. Então, a grande transformação está em você também tomar atitude e mudar
o teu comportamento do teu dia a dia. São coisas simples, como você disse. Tá em mídias sociais que não te levam a nada. Você perde tempo à peça olhando a vida do outro e esquece que você tem a tua para correr atrás. Então, olha, depois dessa, eu queria agradecer. O podcast foi maravilhoso. Eu acho que você tem que mandar para as pessoas que estão ao seu lado. Às vezes até, sabe aquelas amizades tóxicas que você tem? Não fala nada, simplesmente manda esse podcast, ela vai entender. A pessoa que vai receber vai entender. Excelente direta. Não é? Excelente direta. Então, assim, lidar com mudanças é difícil, lidar com mudanças programadas é difícil. Agora, as não planejadas são pior ainda. Então, percam o seu tempo de assistir outra vez esse podcast, encaminhe para as pessoas e olha, um grande beijo e até o próximo Jeff Podcast. Beijo.